Então isso é MSX básico. Isso é o que carrega. Assim que você ligar qualquer MSX, todos eles têm isso embutido na ROM. E você pode fazer qualquer coisa, desde o básico, que você esperaria. Mas por que este contém o cartucho mágico? Ou talvez isso esteja embutido na ROM integrada. Não tenho certeza se você conseguiria digitar esse encantamento. Chame música. Se eu digitar certo, chama música. Agora estamos no controle do sintetizador MIDI. Este é um ambiente de produção MIDI muito básico. Na verdade, você pode gravar diretamente nisso. E suporta várias faixas. Não é uma interface muito boa, mas permite que você brinque com a máquina e faça algumas coisas básicas. Então liguei meu Yamaha CP através da saída MIDI para a entrada MIDI dessa máquina. E então eu tenho o áudio dos módulos de som indo para o meu dispositivo de captura. Veja como parece. Portanto, o padrão é a configuração número 13. Mas o número 1 é o latão. Então, é claro, não temos um conjunto MIDI geral. Mas temos um monte de patches diferentes. Algumas coisas que você deve ter notado se tiver inclinação musical. Primeiro, todos esses patches até agora parecem bastante semelhantes. Isso se resume às limitações da síntese FM. Pode produzir muitos sons diferentes, certamente. Mas a maioria dos interessantes. Aqueles que são próximos o suficiente dos instrumentos. Portanto, podem ser considerados musicais pela maioria das pessoas. Basicamente, assume a forma de algum tipo de som de sino. Há outras coisas, mas em geral é algum tipo de som de sino. Algo que vai, uau. Em ambos os filtros, frequência e pitch. Esta é uma simplificação grosseira, mas, mesmo assim, é verdade. Realmente não houve muita diferença entre o som dos metais e o som da guitarra. Exceto que se trata de um ataque um pouco mais agudo. Depois disso, eles soam iguais. O piano e a guitarra são quase indistinguíveis. Mas isso é típico da síntese FM. Que todos os sons eram muito FM. Todo mundo conhecia um DX7, o principal sintetizador FM da Yamaha. Assim que eles ouviram. Todos que sabiam o que era. Qualquer um que não soubesse o que era, ainda sabia que era aquele som. E era o som dos anos 80. E, em menor grau, era também o som dos anos 90. Quando a placa de som Adlib foi lançada. Que tinha praticamente o mesmo chip. Isso estava naqueles teclados. Apenas uma versão com funções muito mais reduzidas. Sem mencionar o Genesis e alguns outros consoles de jogos. Esse som se espalhou e foi associado a muitas coisas. Mas todos eles parecem incrivelmente desatualizados agora. Agora, se você é um grande nerd como eu, isso não é necessariamente um problema. Agora, outra coisa que você deve ter notado é que este é um sintetizador adequado. É sensível à velocidade. Não tem uma roda de pitch bend aqui, mas imagino que funcionaria também. De qualquer forma, como afirmado, esta forma de síntese é muito boa para sons específicos, principalmente sons de sino.
Então, por exemplo, este é um vibrafone. Não soa necessariamente como um vibrafone real, mas parece uma cópia razoável de um. Considerando que os metais e as cordas não soavam em nada como seus equivalentes do mundo real. Da mesma forma, se avançarmos para o xilofone, o som é terrível. Nunca ouvi um xilofone soar assim. O cravo também não parece muito inspirador. Agora vamos ouvir um sino de igreja um pouco mais impressionante. FM abre a possibilidade de emitir sons completamente realistas com muita facilidade. Fácil sendo um termo relativo, programar essas coisas é extremamente difícil. Eu nem acho que isso tenha uma interface de programação. Acho que preciso de um dos carrinhos de software Yamaha para fazer isso. Portanto, este não é o melhor sintetizador FM do mundo. Quer dizer, tenho alguns teclados em minha casa que funcionam melhor apenas com seus patches predefinidos. No entanto, não acho que deveria ser. Acho que este é apenas um aplicativo de demonstração para permitir que você brinque com a máquina. Esperava-se que você comprasse o melhor software de sintetizador baseado em cartucho da Yamaha, sem mencionar o software sequenciador e assim por diante. Acho que eles tinham algo em torno de 8 ou 10 cartuchos diferentes que poderiam ser usados para isso. Então, vou dar uma olhada nisso, ver se consigo carregá-lo no meu cartão de memória flash ou até mesmo obter a coisa real para que eu possa aproveitar um pouco mais dessa coisa. Mas, por enquanto, vou apenas mostrar mais alguns recursos do software integrado. Então, como você pode ver, há potencialmente 4 instrumentos diferentes aqui, mas não podemos selecionar nenhum dos outros no momento. E a razão para isso é que não há nada atribuído a eles. Então, se direcionarmos a seta para baixo aqui, você verá que há algumas opções aqui, embora sejam bastante básicas. Se definirmos isso para o canal MIDI 1, você poderá ver que 2 das 8 notas de polifonia disponíveis são atribuídas automaticamente ao canal MIDI 1 no segundo instrumento. Como o canal 1 do MIDI também está acionando o primeiro instrumento, isso significa que quando eu pressiono uma tecla agora, talvez você não consiga perceber, mas ele está tocando os dois patches ao mesmo tempo. Então, se eu voltar ao topo e mudar um desses patches, vou mostrar a vocês um dos meus favoritos, uma caixa e um piano. Obviamente, eu poderia empilhar até 4 instrumentos, mas teria apenas 2 notas de polifonia. Do jeito que está, acredito que o que acontece é que ele só tocará a caixa nas 2 primeiras teclas que eu mantiver pressionada, e depois nas 2 teclas restantes, e depois nas 4 teclas restantes, tocará apenas o eco. Bem, isso não era verdade. Então, quando eu bati nas próximas teclas, a caixa deve ter sido cancelada. Mas já terminou, então não podemos ouvir que está cancelando. Então essa é realmente uma combinação muito boa. Então agora, se descermos e dermos uma olhada aqui, também podemos configurá-lo para um teclado dividido e, nesse caso, funciona assim. Ele divide automaticamente os 2 primeiros instrumentos no teclado. Você pode mover o ponto de divisão, mas não me lembro das teclas. Para fazer isso, também ativaríamos a sustentação. E aí mesmo, você provavelmente já percebeu o que aconteceu ali. Agora, eu nunca ouvi isso antes. Quando você ativa esse recurso de sustentação e toca várias notas ao mesmo tempo, há uma tendência do sintetizador FM entrar em algum tipo de oscilação estranha. Isso pode ficar alto, portanto, diminua o volume ou retire os fones de ouvido se você for sensível a ruídos altos. Isso parece bastante normal, mas você pode ouvir que está começando a ficar estranho. Mais estranho. Veja, fica muito estranho. Então esse é um novo comportamento para um sintetizador FM, para mim, de qualquer maneira. Esse é o tamanho disso. Essa coisa é muito legal, eu acho. Espero fazer mais vídeos com ele no futuro, mas eu só queria colocá-lo no YouTube para poder mostrar o que acabei de fazer. E eu sei que algumas pessoas estavam curiosas sobre como funcionava, então espero que isso tenha respondido a maioria das suas perguntas.
Além disso, não seja como eu. Ao conectar os conectores DIN, certifique-se de ler os pinos na ordem correta. Certifique-se de fazer isso com todos os conectores, e acima de tudo, teste-os antes de soldá-los. Eu poderia ter economizado muito esforço conectando primeiro os clipes de teste. Por que eu não fiz isso? Não havia razão para não fazer isso. De qualquer forma, obrigado por se juntar a mim. Tenha um bom fim de semana e Feliz Natal.